Voltamos do nosso intervalo e agora nós estamos aqui novamente com o Dr. Maurício Cunha, ele que é secretário nacional da criança e do adolescente. Além disso, compartilhou aqui com a gente a história dele, tudo que ele vivenciou e vem vivenciando nessa militância mesmo aos direitos da criança, aos direitos do adolescente. Histórias incríveis a compartilhar mesmo. E eu gostaria de perguntar, doutor secretário, né? Quais são os desafios mesmo quando se trata da promoção dos direitos da criança e do adolescente? Porque eu imagino que não devam ser poucos os desafios. Exatamente. Eu falava no bloco anterior, por exemplo, sobre a violência contra a criança, né? O que é muito desafiador, Gabriela, é muito triste, inclusive. Mais ou menos 80% de todas as violências contra a criança e adolescente se dão no ambiente doméstico. Nossa. Então, é uma violência intrafamiliar. Eu posso citar aí, principalmente a violência sexual. Né? A gente precisa quebrar aí um mito, né? A violência sexual não é o tarado na esquina, não. É alguém de confiança da família e da criança que comete esse crime contra uma criança, que é abusar sexualmente, né? A violência física e psicológica, ela também se dá muito no ambiente doméstico. Então, como que nós vamos monitorar e combater algo que se dá no seio da própria família dessa criança, no seu domicílio? Isso é um grande desafio, né? Então, para isso, a gente precisa acionar toda uma rede de proteção, como eu falei, professores, né, que olhem para a criança e vejam o além, os sinais que ela está emitindo de que ela está sofrendo um abuso, por exemplo, na escola, né? Na família ela vai perceber, o professor vai perceber na escola e vai poder fazer uma denúncia de uma violência, né? Vale dizer que o Disque 100 está disponível 7 dias na semana, 24 horas por dia, e a denúncia pode ser anônima. Então, na dúvida, faça a denúncia. Sim. Né? Muitas crianças são salvas por causa disso. A gente precisa de todo mundo com esse olhar atento para a criança, porque a criança que sofre uma violência, seja física, seja sexual, ela vai emitir alguns sinais, né? Ela vai ter, por exemplo, uma reinfantilização, ela vai ter terror noturno, ela vai ter depressão, ela vai manifestar alguns sinais do seu comportamento, às vezes vai ter um comportamento agressivo, às vezes vai ser hipersexualizada. Então esse é um dos nossos grandes desafios, né? Nós temos outros desafios em outras áreas, por exemplo, o aumento do trabalho infantil, agora com a pandemia é esperado que isso aumente, né? No Brasil, menor que 16 anos não pode trabalhar, a não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ou seja, de 14 a 16 pode ser aprendiz e depois pode trabalhar a partir dos 16. Por que isso? Porque a infância, a adolescência é um período de semear para o futuro, né? A criança tem que estar na escola, ela tem que estar brincando, ela tem que estar em atividades lúdicas e não ser inserida já no mundo do trabalho, que é o mundo do desempenho, é o mundo do resultado, do lucro, por exemplo, que as empresas querem. A criança não tem um arcabouço psíquico para entrar nesse mundo muito cedo, ela precisa ser preparada para o mundo do trabalho. A gente sabe que quem entra muito cedo no mundo do trabalho, pode ter exceções de gente que venceu na vida, que ficou rico, tudo bem, mas são exceções, né? Essa pessoa ela vai ter uma renda menor ao longo de toda a vida, na grande maioria dos casos, né? Nós temos o desafio, por exemplo, da gravidez na adolescência, né? No Brasil nascem todos os anos 400 mil crianças, filhas de outras crianças, né? O que é o filho de uma adolescente? É uma criança mais vulnerável. Essa menina, essa adolescente, em geral, ela vai ter uma renda 40% menor do que uma mulher que não engravidou na adolescência. Ela vai ter várias dificuldades, né? Também pode ter exceções? Pode. Mas como problema, como política pública, é uma questão social que precisa ser enfrentada. Então, os adolescentes precisam pensar sobre o seu plano de vida, sobre o seu futuro, pensar na sua carreira, no seu sonho, serem fortalecidos, empoderados e não se entregarem, né, para uma vida sexual precoce, sem os cuidados devidos e interromperem todo um plano de vida para engravidar antes da hora. Por isso nós temos um slogan lá, né, na secretaria: adolescência primeiro, gravidez depois. Você vai ter seu filho, que bom, mas não no período da sua adolescência, né? Então são várias pautas, né, que nos preocupam, que é o desafio de ser criança no Brasil, né? O direito também a esporte, a lazer, a cultura, mas eu diria que um dos grandes desafios que nós enfrentamos é esse tema da violência, né? Principalmente aí as violências, né,
física e psicológica, que vem em primeiro lugar no Disque 100 como denúncias, né? Temos aí casos terríveis de crianças que chegam até a óbito por conta da violência física e da violência sexual também, que as estatísticas apontam um número absurdo, né? De que em cada 4 mulheres brasileiras, uma vai sofrer violência sexual antes de completar 18 anos. Então é uma verdadeira pandemia, essa sim, uma pandemia que destrói a dignidade das pessoas e que faz um mal imenso que nós estamos combatendo. Para combater toda essa violência, toda essa opressão e diversas situações nas quais essas crianças e adolescentes são submetidos, eu acredito que precisa de uma colaboração, de um trabalho conjunto entre a secretaria e diversos órgãos. E essa é a nossa próxima pergunta. Eu queria saber como que funciona esse trabalho conjunto desses... Nossa secretaria, nosso trabalho é um trabalho basicamente de articulação. Bom, para começar, a própria criança, né, a política da criança e adolescente, ela é intersetorial e multidisciplinar. Por quê? Porque a criança é uma só. Nós é que fragmentamos as ações em políticas públicas, porque a gente precisa ordenar as ações. Então, tem a área da educação, a área da saúde, a área da assistência social, se a criança é de uma família pobre, tem a área da segurança pública, se a criança sofre uma violência, um crime. Mas tudo isso são invenções nossas, né, para resolver o problema de uma pessoa que é única. Então, nós fragmentamos a realidade em políticas públicas para poder dar conta dessa realidade, sim, que tem influência sobre a vida de uma criança. Mas a criança está lá, ela é um ser integral. E por isso que não funciona. E aí exatamente está um dos nossos desafios. E por que a gente não avança no Brasil? É porque os setores não conversam entre si. Cada um cuida do seu pedacinho, né? E o sistema de garantia de direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado a partir da premissa da intersetorialidade. Então, se essa articulação não funciona, nada funciona. Vou dar um exemplo gravíssimo. Hoje no Brasil, uma criança que sofre uma violência, para que se cumpra o ciclo da responsabilização do agressor, estima-se que ela vai ter que repetir o que aconteceu com ela de 8 a 10 vezes. Então você imagina uma criança falar para o conselho tutelar, falar na delegacia, né, falar depois para o juiz. Gente, isso é um crime. Cada vez que uma criança repete uma agressão sofrida, ela vai ter que vivenciar aquele momento. É uma nova violência, né? Então, esse é até um dos nossos projetos, que é o Centro Integrado de Atendimento à Criança Vítima de Violência, onde ela vai falar uma vez só e todos os órgãos vão receber aquele depoimento, né? Incluindo aí Ministério Público, o Sistema de Justiça, enfim. Então, a gente precisa trabalhar de forma articulada e a gente faz muito isso, né? O trabalho da Secretaria basicamente é um trabalho de articulação. A gente conversa não só com outros ministérios aqui na Esplanada, aqui em Brasília, mas também com estados, municípios. A criança está no município, né? A prefeitura precisa funcionar, lá que precisa ter creche, lá que precisa ter assistente social no CRAS, precisa ter postinho de saúde, né? E a gente faz também a articulação com o sistema de justiça, que cuida, por exemplo, das crianças na fila de adoção, né? Nós temos no Brasil hoje 30 mil crianças em instituições de acolhimento, né? Crianças que não estão com as suas famílias. Veja o nível de vulnerabilidade disso, né? Quem que cuida, né? Quem que decide se essa criança vai para adoção, se vai retornar para a família de origem ou se vai para a família ampliada, por exemplo, um tio, uma tia, é o juiz. Então a gente tem que sempre estar conversando também com o sistema de justiça, com o Ministério Público, é muito trabalho. Você está percebendo que é muito complexo, né? Complexo. Porque tem que falar com o Estado, com o município, com o sistema de segurança pública e com o sistema de justiça. Mas o nosso trabalho é esse, e graças a Deus a gente tem no Brasil, sim, um arcabouço legal bom, né? E tem muita gente querendo fazer o melhor pela criança e adolescente, temos juízes, promotores muito comprometidos com a infância, com a juventude. Temos também no Congresso Nacional, preciso dizer, deputados federais, senadores também comprometidos com a pauta da infância. A minha área, né, a área da infância e da adolescência, é onde mais tem tramitação de temas, de projetos de lei no Congresso, de todos os temas sociais. Isso mostra a vibração, né, da pauta, do tema. E a gente está sempre monitorando também o parlamento, para isso tem uma equipe lá grande trabalhando nisso, e não funciona se a gente não trabalhar em articulação. E também com as famílias, né, gente?
Porque a melhor maneira de proteger uma criança é uma família saudável. Não adianta eu, como poder público, fazer posto de saúde, escola, delegacia, conselho tutelar com carro, com equipamento. A gente faz muito, equipa muito conselhos tutelares, compra carro, compra equipamento. Gente, isso é bom. Mas o que vai realmente proteger uma criança, o que vai realmente prevenir, é uma família estruturada, uma família com vínculos sólidos, pai e mãe, né, se é uma família nuclear ou mesmo famílias monoparentais, que conheçam seus papéis, as suas responsabilidades e que protejam os seus filhos, as suas crianças, porque criança é para ser protegida. Só com famílias com as suas capacidades protetivas fortalecidas que a gente vai ter uma realidade diferente para as nossas crianças no Brasil. É verdade. E secretário, como identificar violações de direito a essas crianças? Não deve ser uma tarefa muito fácil. Exato, mas é possível, a gente quer chamar todo mundo para isso, porque como eu disse, os olhares de toda a sociedade têm que estar vigilantes. A criança, só em 6% dos casos, como eu disse, é a criança que faz a denúncia de uma violência sofrida, lógico, de uma violação de direito sofrida, porque pela sua própria condição de vulnerabilidade. Então a gente precisa que todo mundo observe isso e faça a denúncia. Eu, por exemplo, aqui em Brasília, vi uma criança esses dias aqui na esquina, aqui pertinho, no trabalho infantil, uma criança pequena vendendo, arriscando a própria vida, no meio do trânsito, vendendo doce, essas coisas. O que eu fiz? Foto e mandei para a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Vai ser averiguado, vai ser investigado. Está sofrendo uma violação de direitos, né? Às vezes alguém que está nos assistindo agora é um educador que percebe uma violência física numa criança, uma violência sexual pela mudança de comportamento, por um desenho hipersexualizado. Então, qualquer situação, ou você é um vizinho, né, que percebe muitas vezes a criança sofrer violências, qualquer situação, Disque 100, 100, gratuito, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Dura mais ou menos, em média, 30 a 40 segundos para a ligação ser completada. Antes levava mais de 1 hora. Isso foi resolvido. Todas as denúncias do Disque 100 podem ser anônimas. Não precisam ser comprovadas. É uma denúncia, tá? Não se preocupe que alguém vai dizer, mas cadê a prova? Você me acusou sem ter provas, eu que vou processar você. Não, o Disque 100 não é para isso. O Disque 100 é uma ouvidoria, tá? Todas as denúncias que chegam no Disque 100 são obrigatoriamente encaminhadas, não fica represado lá. Então vai ser encaminhado para o conselho tutelar mais próximo do território onde houve a denúncia. Dependendo do nível de gravidade, vai inclusive para a delegacia, para a polícia. Muitas vidas são salvas por causa disso, pessoal, tá? Vale dizer também que professores e médicos são obrigados por lei, e têm o dever ético e legal, de denunciar violências. Então, por exemplo, vou trazer essa história triste, né, aqui do Distrito Federal, de uma menina de 1 aninho de idade que foi morta pelos próprios pais, né, padrasto e a mãe, por agressões, né, e essa criança já tinha passado 3 vezes pela UPA, ou seja, com agressões mais leves. Se a denúncia tivesse acontecido numa das 3 situações anteriores, a vida dessa criança teria sido salva. Um aninho de idade? 1 aninho de idade. Na 4ª vez, ela já chegou em óbito. Então, se aqueles profissionais tivessem chamado a polícia ou ligado para a Ouvidoria Nacional, possivelmente essa criança já teria sido retirada desse ambiente de risco, né? E assim nós temos casos, Gabriela, todos os dias. Todos os dias. Então é importante que todos estejam atentos, colocando a criança como prioridade e, na dúvida, faça a sua denúncia. 1 aninho de idade, falecida por violência contra a criança e o adolescente. É muito impactante, eu mesma às vezes, particularmente, né, às vezes a gente vê e fica tão sentido que vira o rosto para não ter que viver aquilo, ter que sofrer. Eu particularmente me sinto muito tocada quando eu vejo uma criança no sinal, e é um outro ponto de vista para quem está em casa e até para mim mesma, né? Não é virar o rosto para não sofrer, né? É realmente você tentar fazer algo. Você tem a impressão que a gente tem muitas vezes é de impotência. Eu vejo e eu não posso fazer nada.
Mas, na verdade, você está expondo o outro lado. Você pode fazer alguma coisa, você pode ligar, você pode denunciar, você pode fazer com que a fiscalização chegue naquele local. Então, é algo até para eu refletir na minha vida mesmo, porque a gente fica muito impactado, a gente fica muito sentido quando vê determinadas cenas. E é responsabilidade de todos, é um dever ético e de cidadania, eu diria, né? Então não se omitir, mas se você vê uma situação dessa, de você proteger essa criança, é dever de todo cidadão, isso está na Constituição, isso está no ECA, mas para além disso, né, é o dever ético e moral. Exatamente. São cenas muito fortes que a gente vê. Aqui em Brasília tem muito, eu acredito que em muitos lugares do Brasil, mas Sim. A gente tem a oportunidade de fazer diferente, de seguir o seu conselho aqui, de realmente não só o seu conselho, o nosso dever como cidadão mesmo. Muito bom, quero agradecer imensamente por sua presença, secretário. Volte mais vezes aqui na TV União. Quero que você realmente se sinta à vontade aqui, sinta que é o seu novo lar aqui nesse local. Obrigado. É um imenso prazer receber você aqui. Obrigado, eu que agradeço aí. Obrigado. E para você que está aí sentado no sofá nos assistindo, quero te dizer que nós voltamos na próxima segunda-feira às 22h30. Você pode interagir com a gente no QR Code que está aparecendo agora na tela. Mande sugestões, críticas, elogios, todos serão muito bem-vindos. Um forte abraço e até a semana que vem.